Olá muchachos e muchachas, estou aqui de novo, Ela Camaleão, para contar mais uma origem aqui no quadro Popclat. E hoje eu vou contar a origem da Anya Corazon, que não é a mulher, mas é a garota aranha da Marvel. Mas ela também se chama Aranha, mas já já vocês vão entender o porquê. Mas antes de começar essa origem, deixe o like muchachito aí, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem muito esse vídeo, sigam as redes sociais e vamos pra vinheta. Vamos começar com quem é Anya Corazon. Seu nome é Anya ou Anya Sofia Corazon e ela foi criada por Joe Quesada, Fiona Avery e Marcus Brooks e apareceu primeiro em Amazing Fantasy, volume 2, número 1, em junho de 2004 como Anya Corazon, depois em Amazing Fantasy, volume 2, número 5 como Aranha e depois em Young Allies, volume 2, número 5 como Garota Aranha em outubro de 2010. E a Anya, pessoal, era uma adolescente que vivia no Brooklyn, em Nova York, e era uma ótima ginasta. E o seu pai Gilberto era um repórter investigativo. E teve uma época que ela foi morar no México, mas depois voltou para Nova York, depois que sua mãe Sofia Corazon foi morta. E mesmo com essa dor de perder a sua mãe, ela continuou vivendo a sua vida. E durante um dia normal na escola, ela defendeu sua amiga Lynn de um valentão que estava incomodando ela, mas a briga dos dois atraiu um professor que acabou a treta ali, mas ela não ia deixar barato, pessoal, porque ela e o valentão iam se encontrar debaixo da ponte do Brooklyn para continuar a briga. Ela não leva desaforo para casa. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Mas quando ela chegou debaixo da ponte, ela viu um homem sendo atacado por um grupo chamado a Irmandade da Vespa, e eles iam matar aquele homem. Mas quando eles iam matá-lo, a Anya se jogou ali em cima dele e levou o golpe fatal. E agora ela que estava morrendo. E o homem ali se revelou sendo Miguel Legar, que era um feiticeiro da Sociedade da Aranha, rival da Irmandade da Vespa. E ele viu que a Anya tinha capacidade de se tornar a nova caçadora da Sociedade da Aranha. Então ele decidiu salvá-la, transferindo seus poderes para ela. E aí, depois de salvá-la, ele levou ela para o quartel-general da Sociedade da Aranha, a empresa Web Corps Aranha. E a Anya foi cumprindo várias missões para a sociedade, até que um dia ela levou um tiro no braço, só que a ferida, pessoal, aconteceu uma coisa estranha. A ferida começou a virar uma tatuagem metálica em formato de aranha, e a Anya não entendeu o porquê. E um dia o Miguel, que tinha se tornado ali mentor da Anya, decidiu largar ela no deserto mexicano para ela sobreviver e treinar. E à noite nesse deserto ela foi atacada por coiotes, mas ela, pessoal, conseguiu se defender porque ela percebeu que ela estava com mais força, agilidade, e ela poderia agora criar um exoesqueleto que tinha uma carapaça muito forte para protegê-la de ataques. E esse exoesqueleto vinha da tatuagem. Olha que roubada que ela tava. Essa daqui é braba! E depois de completar esse treinamento, agora oficialmente a Anya era a caçadora da Sociedade da Aranha. E o seu disfarce era de estagiária da Web Corps. E sim, eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas sim, o pai dela achou estranho a filha dele agir tão estranho, mas o Miguel conseguiu acalmar o pai dela de boa. E assim, com tudo resolvido com o pai dela, a Anya se juntou aos seus colegas Miguel, Ted e Nina para continuarem a sua luta contra a Irmandade da Vespa. Mas teve um dia, pessoal, que a Anya descobriu que ela não era uma caçadora comum na sociedade, porque nenhum caçador ou caçadora antes dela poderia criar um exoesqueleto. E um dia teve uma batalha que a Irmandade da Vespa estava tentando ressuscitar o caçador deles. Até o Homem-Aranha se meteu nessa briga. Só que nessa batalha o Miguel acabou morrendo, mas eles conseguiram derrotar a Irmandade. Só que aí a Anya resolveu dar o espírito de caçador da Sociedade Aranha para a Nina. Oi? Eu não sei porquê, pessoal, ela desistiu desse espírito. Não entendi mesmo porquê. Se vocês tiverem uma opinião, por favor, comentem aí. Maconha. E aí ela saiu da sociedade, mas continuou como heroína. Uma heroína animada. A Anya foi então sendo heroína, e quando chegou os eventos de guerra civil, ela ficou do lado dos que eram a favor do registro. Só que ela não participou muito das batalhas principais, galera. Ela nem era muito chamada para missões. E aí começavam até a chamar ela de estagiária por causa disso. Mas um dia, a
Carol Danvers, Miss Marvel, chamou a Anya para ajudá-la a capturar a Julia Carpenter, que era uma traidora que estava passando informações dos que eram a favor do registro para os que eram contra. E aí, quando a aprenderam, ela se tornou uma grande ajudante da Miss Marvel. Mas durante as missões que elas tiveram, o exoesqueleto da Anya foi quebrado pelo Homem do Juízo Final. A Marvel e seus nomes, não é? É muito ruim! E isso foi muito ruim para ela, porque a Julia conseguiu dar uma saidinha da prisão, e quando ela encontrou a Anya, ela foi para cima dela querendo saber onde estava sua filha. E a Anya não ia dar conta dela sem o exoesqueleto. Porque eu vou te moer na porrada. Mas com sorte, a Julia foi presa de novo. Aí depois a Anya foi capturada pelo mestre dos fantoches, que pegava garotas normais ou super-heroínas para vendê-las como escravas sexuais controladas pela mente. Mas aí a Miss Marvel apareceu e conseguiu salvá-la. E ela começou a ver a Miss Marvel como uma figura materna dela, gostando muito mais dela ainda. E missão vai e missão vem, ela fez uma grande amizade com a nômade Rebecca Barnes. E galera, eu já contei aqui no canal a origem da Mulher-Aranha Julia Carpenter. O link tá na descrição aí, vejam lá depois, tá bom? Garota Aranha. A Anya um dia foi capturada pela esposa do Kraven, o caçador, Sasha Kravinoff, que queria ressuscitar seu marido. Só que ela não foi capturada sozinha. Também foram capturadas a Martha Franklin, a Julia Carpenter e a Madame Teia. E nessa treta, a Anya viu a morte da Martha Franklin num ritual, a morte da Madame Teia, ela viu a morte do clone do Peter Parker, Kenny Parker, que foi morto no ritual que ressuscitou o Kraven, viu depois também a Madame Teia transferindo os poderes dela para a Julia Carpenter, que se tornou a nova Madame Teia, e viu depois o Homem-Aranha chegando lá para acabar com a palhaçada toda. E quando tudo acabou, a Julia Madame Teia deu sua roupa de Aracne para a Anya, mas ela não mudou o nome, ainda continuava Aranha. E ela continuou combatendo o crime, e com a sua amiga Nômade, elas entraram na equipe de super-heróis adolescentes, os jovens aliados, para lutarem contra os bastardos do mal. Aí depois elas se uniram aos Vingadores Secretos para lutarem contra o Onslaught. Gente, eu não consigo falar o nome desse vilão, por favor me desculpem. Não! E nessa batalha contra o Onslaught, a Nômade acabou se sacrificando para derrotá-lo, e por fim depois a Anya foi para a Academia dos Vingadores. E olha que legal, pessoal, teve um dia que a Jessica Drew, a Mulher-Aranha, começou a sem querer toda hora chamar a Anya de Garota Aranha, porque a roupa ali era da Julia Carpenter, que antes se chamava Mulher-Aranha. E com isso a Anya ficou de saco cheio e decidiu: pronto, agora eu me chamo Garota Aranha. Estão felizes? Não vão mais se confundir. A Organização Corvo. A Anya acabou sabendo que o Hulk Vermelho havia assassinado o seu pai, e ela ficou com muita raiva dele e começou a caçá-lo, mas ele havia sumido do mapa. E ela ficou tão triste com a morte de seu pai que ela decidiu parar de ser heroína, porque ela ficou com aquele sentimento de que ela não conseguiu salvá-lo sendo uma heroína. Mas foi aí que seu amigo Rock Flint, que sabia a identidade dela, contou que a mãe dele há muito tempo foi morta pelo Duende Verde, e ele queria muito que alguém como a Anya estivesse naquela época para salvá-la. E ouvindo essa história, a Anya viu que ela não poderia parar, porque ela era uma heroína, ela tinha responsabilidades. É tipo aquela frase do tio Ben: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E aí um dia o Hulk Vermelho foi falar com a Anya e explicou tudo para ela. Ele falou que ele estava trabalhando com o pai dela e investigando uma grande organização, que se chamava Organização Corvo. Só que um dia os dois caíram numa armadilha em que eles foram envenenados, e o Hulk Vermelho saiu do controle, entrando em modo Berserker, bem furioso, e ele sem querer matou o pai da Anya. E ouvindo tudo isso, a Anya decidiu ajudar o Hulk Vermelho contra essa organização. E mais tarde, galera, enquanto investigava, olha que incrível, a Sue Storm, a Mulher Invisível, foi visitar a Anya, porque ela era amiga do pai dela há muito tempo. E a Anya contou para a Sue que era a Garota Aranha, e a Sue disse que já sabia. Agora, como? Não sei. Os dois ataques contra a Anya. Então tá, ela ficou investigando, mas aí aconteceram dois ataques contra a Anya. E um foi da Anna Kravinoff, a filha de Kraven, mas a Anya descobriu que a Anna estava caçando ela, então fez uma armadilha e aí conseguiu prendê-la. E o segundo ataque foi de Phil Urich, que no Twitter começou a mandar mensagens para a Anya, e o nome do Twitter dela, pessoal, é The Spider Girl. E ele ficou enviando mensagens dizendo que sabia onde estava o
Duende Macabro. E quando ela chegou no local que ele estaria, ela colocou chiclete no seu ouvido, vocês já vão saber o porquê, e foi até lá enfrentá-lo. Aí ela ouviu o riso do Duende Macabro, mas graças ao chiclete no seu ouvido, ela não foi paralisada por ele. Então ela foi enfrentá-lo, mas o Homem-Aranha foi ajudá-la também, mas o Duende fugiu. O ataque da Organização Corvo. Aí, aproveitando essa ajuda do Homem-Aranha, ela pediu mais uma ajuda dele, que era encontrar o pessoal da Organização Corvo. Então ele foi ajudá-la e na investigação eles encontraram uma instalação perdida. E lá eles encontraram arquivos que mostravam o projeto da Organização Corvo. E o projeto mostrava que eles iam fazer lavagem cerebral na Anya para ela ser uma super agente deles e eles usariam de chantagem seu amigo Rocky. E ela até descobriu que um vizinho dela chamado Kurt Goldwyn era um agente da organização. Então ela saiu correndo para o seu apartamento e lá estavam os ninjas americanos do Corvo que estavam prendendo o Rocky. Aí ela partiu meter a porrada em todo mundo ali e no meio dessa porrada ela começou a notar ali que a sua força estava aumentada. E ela começou a perceber também que no seu antebraço estavam saindo teias. Mas ela ia se preocupar com isso depois. E aí quando tudo acabou, ela abraçou seu amigo e ficou tudo de boa. Poderes aparecendo. Aí quando começou os eventos de Ilha Aranha, onde todo nova-iorquino começou a ter poderes de aranha, a Anya ajudou os Vingadores e os X-Men contra eles, e a Anya começou a desenvolver ainda mais seus poderes que estavam iguais do Homem-Aranha, porque o vírus da Rainha Aranha já estava nela também. Mas aí ela começou também a ser atacada pela Irmandade da Vespa, que queria matar todos ali de Nova York que estavam com poderes de aranha. Mas ela percebeu que mesmo com poderes iguais do Homem-Aranha, ela não ia conseguir deter a Irmandade da Vespa. Mas aí o Rei do Crime, Wilson Fisk, juntos dos ninjas da Tentáculo, foram oferecer ajuda a Anya. E ela, claro, não aceitou de primeira, mas aí a Júlia, Madame Teia, disse que era melhor ela se juntar aos inimigos dela, porque senão, no final, nem inimigos e nem amigos sobreviveriam. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Então a Anya se uniu ao Rei do Crime e eles ficaram ali derrotando a Irmandade da Vespa. Só que aí a Júlia falou pra Anya que ela deveria também conter as pessoas que estavam com poderes de aranha, até que pudesse ser criada uma cura. Então a Anya fez isso também com muito esforço e quando a cura foi criada, ela foi espalhada por toda Nova York, mas a Anya conseguiu manter seus poderes, ajudando Inumanos. A Anya, depois de um tempo, foi recrutada novamente pela Academia dos Vingadores, quando a névoa terrígena se espalhou por todo mundo, revelando Inumanos, e ela se juntou com os Vingadores e até ganhou uma roupa nova para resgatar 2 casulos de Inumanos. E nesse resgate eles lutaram contra a organização AIM e contra a geneticista maluca Toxidoxy e conseguiram salvar os casulos, né? Conhecendo o Aranhaverso, a Anya depois foi chamada pela Mulher-Aranha Jessica Drew para entrar no exército de aranhas que iriam lutar contra os herdeiros. E esses herdeiros estavam numa prisão, mas o exército descobriu que os herdeiros conseguiram uma maneira de escapar da prisão e eles iam fugir a qualquer momento, só que eles não sabiam o que os herdeiros queriam, mas tinha a ver com todos os aranhas. Mas com a ajuda da Anya, eles descobriram que os herdeiros queriam acabar com todo o Aranhaverso de uma vez por todas. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. E a Anya ficou estudando pergaminhos místicos para conseguir uma maneira melhor de deter os herdeiros. Só que ela não tinha muito tempo, porque os herdeiros conseguiram escapar. E foi por causa da máquina do Octopus Superior. E essa máquina dele criava clones. Olha que legal. E agora iria começar o Spider-Geddon, onde o exército de aranhas ia tentar se defender dos herdeiros. Mas a Anya precisava ter reforço, então ela foi procurar a garota aranha May Parker, sim, a tia May de outro universo, e as duas chamaram também a Annie Parker, de outro universo, que era filha de Peter Parker e Mary Jane Watson. E as três conseguiram até derrotar 2 membros dos herdeiros, que eram o Bora e a Brixie. E nessa luta a Anya descobriu que a Annie tinha uma grande ligação com a teia da vida e do destino, até podendo manipulá-la como quisesse e criando portais. Então a Annie era um bom reforço para o exército. E as três chegaram no campo de batalha e a luta começou e terminou com os herdeiros se transformando em bebês. E sim, galera, esse foi o final. Que isso, rapaz?
Isso é maconha, meu irmão. A Ordem da Teia. Bom, essa da Ordem da Teia eu contei na origem da Julia Carpenter. Quem quiser ver completa, veja lá, porque eu só vou resumir aqui, tá bom, pessoal? E foi o seguinte, a Julia Madame Teia teve uma visão de que o Peter Parker ia ser morto por um demônio. E ela compartilhou essa visão com outros amigos que tinham poderes de aranha. E quando ela se juntou a eles, ela formou a Ordem da Teia para ajudar o Peter Parker. E a treta era o seguinte, o Devorador de Pecados ia atrás do Norman Osborn, o Duende Verde. E quando o Devorador de Pecados mata alguém, galera, a pessoa ressuscita depois como uma pessoa do bem. Só que o Peter Parker não quis saber disso. Ele não queria que o Devorador de Pecados matasse o Norman. Ele queria ter aquela atitude de herói, de salvar o vilão da morte. Eu não sei por quê. Porque o Duende Verde só trouxe desgraça na vida dele. Mas é burro! Então a Ordem da Teia, mesmo não conseguindo convencer ele do contrário, foram ajudá-lo a salvar o Norman. E eles conseguiram, até levando ele para os túneis de Nova York e fugindo com ele numa cápsula de fuga. Mas aí o Norman maluco começou a provocar o Peter com a Gwen Stacy que estava ali, e o Peter, com muita raiva, jogou o Norman para fora da cápsula de fuga para ele ser morto pelo Devorador de Pecados. E essa atitude egoísta despertou o demônio Kindred, que controlou toda a Ordem da Teia, que atacou o Peter Parker e atacou toda a Nova York, destruindo ela e matando pessoas. Mas aí o Peter Parker fez um acordo com o Kindred, que soltou seus amigos. Então a Ordem da Teia, com a ajuda da Gata Negra e do Doutor Estranho, foram atrás do Peter pelo plano astral e chegaram até o cemitério do Kindred. E lá estava esperando por eles o Devorador de Pecados. Mas eles conseguiram derrotá-lo e o Kindred capturou todo mundo e levou eles para o jantar. Mas aí a Mary Jane apareceu distraindo o Kindred, dizendo que ela ia fazer um acordo com ele, e isso deu tempo para o Rei do Crime e o Norman Osborn prenderem o Kindred na prisão Dark Force. E aí, quando o perigo acabou, a Ordem da Teia continuou, porque ainda teria muitos perigos pela frente. É o que eu consegui resumir, tá bom, pessoal? Mas quem quiser ver completo, já falei, tá na origem da Julia Carpenter. A batalha contra a Shátira. Bom, a Anya conseguiu perder sua roupa de Garota-Aranha quando foi atacada pelos clones do Verme. Mas o Homem-Aranha estilista de outro universo, o Cooper Cohen, conseguiu fazer outra roupa para ela. E com essa nova roupa, ela voltou para o nome Aranha. E a Julia Madame Teia comentou com a Anya que pouco a pouco os poderes originais dela estavam voltando. Agora eu não sei como, pessoal. Será que o vírus da Rainha Aranha estava perdendo efeito? O que vocês acham? Mas nada ficaria muito tranquilo, galera, porque aconteceu algo muito ruim. E foi quando a Annie Parker estava ali reparando a teia da vida e do destino. Só que por acidente, ela abriu um portal para a deusa Shátira. E essa deusa Shátira controlava vespas e odiava aranhas. E quando ela percebeu que a Annie era filha de Peter Parker, ela mandou suas vespas atacarem a Annie, e a Annie se tornou serva da Shátira. E agora que a Shátira tinha controle da teia da vida e do destino, ela começou a controlar outros que tinham poderes de aranha. E assim eles foram atacar o universo 616, porque ela queria se vingar de Peter Parker. Mas a Annie e a Julia Madame Teia conseguiram reunir o exército de aranhas para deterem a Shátira. Elas até chamaram o vilão Morlun, pessoal, que era um grande inimigo. Mas no fim eles conseguiram libertar todo mundo do controle da Shátira com a adaga Totem, e a Shátira, com muita raiva, aumentou de tamanho e agora queria se vingar só do Peter Parker. Mas o Peter, muito esperto, usou seu lançador de teia nela. Só que no lançador de teia dele, pessoal, tinha um pedaço da teia da vida e do destino. E quando ele tacou nela, ela foi banida para outra realidade. Caramba, o Peter só arrebenta. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. A variante. Aí depois dessa batalha, a Anya foi para o Museu de História Natural e ela viu um ladrão roubando o totem de Andrina. E ela correu atrás do ladrão e quando chegou perto dele, ele apontou para ela um espelho e ela foi transportada com o ladrão para outro universo. E aí o ladrão se revelou Anya Corazon, pessoal. O quê? Sim, era a Anya de outro universo, mas ela ainda era a Garota-Aranha. E ela explicou para Anya que só roubou o totem porque queria salvar seus pais
pais que foram sequestrados. E a Anya logo se ofereceu para ajudar a Garota Aranha porque ficou muito feliz que seus pais estavam vivos nesse universo. E elas foram até a igreja de Andrina, onde estavam os pais da Garota Aranha, mas quando chegaram lá, um gás foi liberado, elas desmaiaram e foram amarradas pelos cultistas de Craquinos, que usaram um totem para abrir um portal para assim seu mestre sair dele. Mas aí a Garota Aranha se soltou a Anya também, e a Anya pegou o totem e isso fez o portal sugar tudo. Aí a Garota Aranha chutou o Craquinos, que foi sugado pelo portal, e seus cultistas também. E aí, com todo mundo feliz ali, os pais da Garota Aranha salvos, as duas se abraçaram porque se tornaram grandes amigas depois disso, e a Anya se despediu ali da Garota Aranha, voltando para seu universo. E assim, com esse final bonito, pessoal, acaba aqui a origem da Anya Corazon. Poderes e habilidades. Bom, vou falar primeiro dos poderes que ela conseguiu com a tatuagem da Sociedade Aranha, tá bom? E ela conseguiu com essa tatuagem força, velocidade, reflexos e resistência, tudo sobre-humanos. Ela ganhou rastreamento de parede para escalar paredes. Ela tinha aquela carapaça do exoesqueleto que vinha da tatuagem e protegia ela demais. E por fim, ela tinha o espírito do caçador da Sociedade Aranha, que aprimorava tudo que ela havia ganho com a tatuagem e deixava ela naquele modo berserker, bem lutadora e bem raivosa. Mas como eu falei, ela deu esse poder para sua colega Nina. E agora eu vou falar dos poderes que ela conseguiu com o vírus da Rainha Aranha durante os eventos de Ilha Aranha. E com esse vírus ela conseguiu força, velocidade, durabilidade, resistência, agilidade e reflexos, tudo sobre-humanos. Ela pode se camuflar se escondendo na escuridão, ficando praticamente invisível, igual as aranhas caranguejo. Ela ainda continua com rastreamento de parede para agarrar e escalar paredes. E por fim, ela consegue soltar teias orgânicas do seu corpo pelo antebraço. É igualzinho o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Agora, de habilidades, pessoal, só dá para dizer que ela é uma ginasta muito habilidosa e com os exercícios ela conseguiu deixar bem resistente seu corpo contra golpes. Ela teve treinamento da SHIELD, tendo habilidades de espionagem. Ela é uma boa lutadora corpo a corpo. Ela é hacker e é bilíngue, sendo fluente em espanhol e inglês. Equipamentos. Bom, ela só teve um na vida dela, que era a bola aranha, que eram ganchos que ela inventou, onde ela conseguia balançar por prédios, agarrar objetos também, e podia até usar esse gancho como arma. Tipo, ela usava esse gancho como teia dela, quando ela não tinha ainda. Aparições além dos quadrinhos. Bom, nos desenhos ela apareceu em Marvel's Spider-Man, em Marvel Super Hero Adventures e no filme do Miles Morales, através do Aranhaverso. E nos jogos ela apareceu em Spider-Man Unlimited, em Marvel Avengers Alliance e Marvel Avengers Academy. E em live action, como eu falei, ela está no filme da Madame Teia e foi interpretada pela atriz Isabela Mercede. E é aqui, pessoal, que acaba a origem da Anya Corazon, a Garota Aranha da Marvel, ou Aranha. E eu posso dizer, pessoal, não sei vocês, mas eu achei ela uma heroína bem divertida. Porque, tipo, diferente da Martha Franklin, a Marvel soube muito bem aproveitar a Anya. É como se a Anya fosse uma substituta da Martha. E se vocês quiserem saber por que eu tô fazendo essa comparação, vejam lá a origem da Martha Franklin, tá na descrição aí, que aí vocês vão entender essa comparação que eu vou fazer aqui. E tipo assim, a Anya, ela começou jovem igual a Martha. E ela começou a ser uma heroína muito dedicada igual a Martha. Só que a Martha não foi muito bem aproveitada pela Marvel. Ela foi morta logo, como vocês viram aí no ritual da esposa do Kraven. Mas a Anya não foi morta. Ela continuou ali nos eventos e participou de grandes eventos, como a Ilha Aranha e da organização Corvo. Então a Marvel soube aproveitar muito bem ela e deixou uma personagem muito divertida. Porque caramba, pessoal, a Anya ajudou o Aranhaverso. Olha que legal. E eu adorei isso, que ela usava ganchos para substituir a teia que ela não tinha ainda. E também isso dela ter uma carapaça que vinha da tatuagem, achei isso muito apelão dela. E eu quero saber agora de vocês, pessoal, o que vocês acharam dessa Anya Corazon? E quero saber se vocês conheciam ela também. Por favor, comentem aí a opinião de vocês. Porque na minha opinião, a Anya Corazon é a Garota Aranha perfeita. E já sabem, se gostaram do vídeo, deixem o like muito atento aí, se inscrevam muito no canal, ativem o sininho, compartilhem muito esse vídeo, sigam as redes sociais. E galera, eu sou El Camaleão e adiós, galera!